Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal A Literação. Bom, gente, depois de mais de 2 meses sem gravar vídeo, estamos aqui de volta, sempre com a esperança de conseguir ter uma continuidade no nosso conteúdo, né? Que a vida nos deixe gravar um pouquinho de conteúdo com mais frequência para vocês. Mas nesses 2 meses que nós ficamos sem gravar vídeo aqui para o canal, a gente resolveu fazer algumas reformulações, né? Vocês podem ver, vocês podem notar que o vídeo de abertura mudou. A gente está com uma estética diferente aqui no canal, né? A gente tentou fazer uma estética um pouquinho mais elegante, mais sofisticada, enfim. Do mesmo jeito que a gente fez com a revista Fluxos, né? Em fevereiro. Saiu o primeiro número da revista Fluxos, na verdade o 21º número, né? Mas o primeiro número dessa nova estrutura editorial estética da revista Fluxos. Então a gente está, nesse ano de 2026 aqui, a gente está tentando mudar algumas coisas, né? Para tornar esteticamente um pouco mais elegante, enfim, né? Um pouco mais sofisticado. A gente está tentando melhorar a qualidade aí para vocês que seguem o nosso trabalho, que curtem o nosso trabalho. E por falar nisso, já peço a todas, todos e todes que se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal, né? Curtam, compartilhem, enfim, comentem esses vídeos, esse e outros vídeos, né? Visite o site da Editora Literação, né? Lá no site da Editora Literação tem todos os caminhos para todas as nossas redes sociais, para o nosso canal aqui do YouTube também, inclusive, né? Então, vai lá, dá uma olhada no site da editora, segue nossas redes sociais, enfim, se inscreve no canal, colabora para a gente poder aumentar o número de seguidores, enfim, poder ter mais engajamento no nosso trabalho. E aproveitem e vejam lá o nosso catálogo de livros, enfim, se você está afim de publicar um livro, vê lá, né? Os nossos serviços, a gente faz todo o serviço de publicação, tá? Então visita lá o site da Editora Literação para seguir a gente, enfim, para fazer parte dessa comunidade aí do projeto A Literação como um todo, tá bom? Enfim, depois de 2 meses então sem gravar vídeo, a gente está voltando e eu quero falar de um assunto que eu já falei aqui no canal várias vezes, mas enfim, eu quero falar de novo, aproveitando uma coisa que aconteceu no último sábado, né? No final de semana, que foi o show da Shakira, no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, nos mesmos moldes do show da Madonna do ano passado. A Prefeitura do Rio de Janeiro, então, bancou um show gratuito para a galera da Shakira, né? E aí a gente teve mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana para o show da Shakira. E aí eu queria, a partir dessa ideia do show da Shakira, fazer algumas reflexões, né? As minhas reflexões elas vão seguir uma linha de teoria sobre a arte, né? Está muito voltada ao marxismo, né? Então a gente vai lidar aqui com alguns pensadores da arte especificamente, mas pensadores do campo marxista, tá bom? E por que eu vou falar isso? Porque, na verdade, eu tive algumas conversas com pessoas, né, sobre a questão do show da Shakira e tal, e algumas pessoas comentaram que a ideia, que o show da Shakira, enfim, aquela coisa, 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana, um show de graça e tal, 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 lembrava um pouco a antiga política do pão e circo do Império Romano, né? Quer dizer, no caso aí só o circo, né? Então só teria a questão do entretenimento como forma de alienação das massas, né?
Por outro lado, também ouvi argumentos de que tá, não, até pode ser alienação das massas e tal, mas e aí? A galera não tem direito a ter um entretenimento, né? Um show da Shakira daquele porte, se fosse pago, seria muito caro, seria um show de acesso a poucas pessoas, e o fato de ter sido financiado pela prefeitura do Rio, então, e ser de graça, né? Fez com que as pessoas, o maior número de pessoas tivessem acesso, provavelmente a um show que eles normalmente não teriam acesso, muitas daquelas pessoas que estão lá. Então a reflexão que eu quero fazer é em relação a isso, tá? Eu quero partir como base para minha reflexão de um livro que eu já citei aqui, né? Que é o livro A Necessidade da Arte, do Ernest Fischer. Né? O Ernest Fischer, um crítico, um pensador austríaco, marxista, escreveu esse livro, A Necessidade da Arte, na década de 50, final da década de 50, início da década de 60 do século passado, né, de 1960, por aí. Ele publicou, então, esse livro A Necessidade da Arte. E a partir daí eu quero falar o seguinte, o Ernest Fischer, ele parte da premissa de que a todo tempo, né? Então o livro dele começa com isso, né? Esse livro dele começa com isso, que a todo tempo, a todo instante, milhares e milhares de pessoas estão tendo contato com a arte, algum contato com a arte, seja através de ouvir música, né? Ouvir canções, ler livros, enfim, ver uma pintura, olhar uma obra arquitetônica. Então, assim, o tempo todo milhares e milhares de pessoas estão tendo contato com obras de arte. E por quê? Né? Por que essa necessidade? Então ele parte dessa pergunta de por que essa necessidade, então, de termos constantemente contato com a arte. E aí ele vai, no decorrer do livro, fazer algumas diferenciações entre o que ele vai chamar de arte burguesa e a arte e a arte socialista, né? O Ernst Fischer é marxista, então, e a arte socialista. E aí, eu queria chamar a atenção para algumas coisas a respeito desse livro, dessa obra, para relacionar com a análise que eu estou fazendo do show da Shakira. Ele diz que uma das respostas a essa pergunta, por que as pessoas têm tanto, né, constante contato com obras de arte, permanente contato com obras de arte, né? O tempo todo as pessoas estão tendo contato com obra de arte. Ele diz que é porque as pessoas conseguem, no contato com a obra de arte, passar por uma experiência de alteridade, ou seja, viver, ver, testemunhar uma vida diferente da sua, sem riscos. Né? Então ele consegue completar a incompletude da sua própria vida numa experiência sem risco. Né? Então, quando eu vejo, assisto a um filme, ouço uma canção, leio um livro, eu estou me permitindo viver uma experiência que muitas vezes carrega angústia, carrega dor, carrega alegria, enfim, né? Dependendo da obra que eu vejo, sem risco. Né? Então, eu consigo buscar na obra de arte um pouco preencher um pouco da incompletude da minha própria vida, porém sem o risco que a busca por preencher essa incompletude na própria vida traria, né? Os mesmos riscos, a violência, a angústia, enfim, né? Então, a arte nos dá essa possibilidade de viver uma experiência que preenche um pouco da nossa incompletude, porém uma experiência sem riscos. Então ele parte dessa premissa, tá? Com isso, qualquer contato com qualquer obra de arte preencheria esse requisito. Mas aí o Ernest Fischer vai falar então da arte burguesa, que é aquela arte que nos aliena, né? Que nos aliena da nossa própria condição de exploração, e da arte socialista. E aí, nesse aspecto, vamos pensar que. Vale ressaltar que o Ernest Fischer, quando ele vai fazer esses. Quando ele faz essas duas. Quando ele coloca essas duas concepções de arte, a arte burguesa e a arte socialista, obviamente ele está colocando enquanto juízo de valor no sentido de que ele considera a arte socialista melhor que a arte burguesa, né? Óbvio.
mas em nenhum momento ele questiona a legitimidade da arte, mesmo a arte burguesa enquanto arte. Então isso é bom para a gente começar a pensar numa grande confusão que se faz e que eu já falei aqui no canal em outras ocasiões. Ah, então, por exemplo, o show da Shakira é uma manifestação artística? É, eu mesmo já estou respondendo, né? Muita gente diz que não é. Alguns colegas meus da arte talvez fiquem um pouco chateados com o que eu vou dizer agora, mas enfim, porque a gente tem por um lado, hoje em dia, né? E eu falo hoje em dia por conta que a gente vive a era do capitalismo neoliberal atualmente na sua face mais fascista, né? A gente tem aí o retorno do neofascismo, enfim, o retorno do fascismo, né, com esse neofascismo neopentecostal que a gente está vivendo no Brasil e em outras partes do mundo também, mas só para falar do Brasil, né? Esse sistema capitalista vende uma ideia de arte como uma ideia de entretenimento das massas, né? Então a premissa desse tipo de produção artística é para muita gente, enfim, quanto mais gente melhor, independentemente do financiamento, sempre visando algum tipo de retorno financeiro disso. Então, por exemplo, se você pegar no show da Shakira, os críticos falaram: ah, mas gastou dinheiro público com o show da Shakira. Então, a ideia do gasto do dinheiro para uma manifestação artística é a da lógica capitalista, né? É, por outro lado, quem defende fala, ah, mas trouxe um retorno financeiro muito grande, né, para a cidade do Rio de Janeiro, em turismo, enfim, em comércio, serviços, essas coisas no dia do show. Não cabe a mim aqui discorrer quem tem razão, né? Até porque eu não estou nem defendendo nem criticando o show da Shakira. Eu estou querendo fazer uma análise a partir de uma premissa mais de um outro tipo de pensamento sobre a produção artística, tá? Então, muita gente acaba dizendo, ah, não, porque a indústria a Shakira é um produto da indústria cultural, então não é arte, não sei o que, total. E quem faz essa crítica um pouco baseado nas ideias desses dois caras aqui, né? Do Adorno e do Horkheimer. Adorno, os dois carecas não são a mesma pessoa, tá, gente? O da ponta é o Adorno e o do meio é o Horkheimer, né? Então, o Adorno e o Horkheimer escreveram esse livro, A Dialética do Esclarecimento, e nesse livro eles têm um capítulo dedicado à indústria cultural, que também é importante. Eles também são marxistas, né? Na verdade, eles são da escola de Frankfurt, né? Eles são dois pensadores da escola de Frankfurt, né? Que a escola de Frankfurt foi uma das escolas mais importantes no estudo do marxismo, né? Então, também são dois pensadores marxistas, assim como Ernst Fischer. E nesse livro eles então têm um capítulo dedicado à indústria cultural, onde eles vão falar um pouco do que eu vou falar agora sobre a questão de ser um produto da indústria cultural. Então, quando eu falo que o show da Shakira ou que a Shakira é um produto da indústria cultural, eu não estou aqui de forma nenhuma falando da qualidade, tá, gente? Até porque dentro da indústria cultural existem coisas boas do ponto de vista da qualidade técnica e estética, enfim, né? E existem coisas ruins. A gente pode dizer que existe mais coisa ruim do que boa, mas ok, né? Então vou dar um exemplo, né? Então se você pega uma peça, uma peça produzida, sei lá, por uma grande produtora, do Antônio Fagundes, um texto produzido por ele mesmo ou por uma grande produtora, tal, né? Você tem um produto da indústria cultural, né? E aí não é demérito ser um produto da indústria cultural. Você tem um produto da indústria cultural por conta dos meios de produção, né? Do modo de produção.
Então, o Adorno e o Horkheimer, nesse capítulo da indústria cultural da dialética do esclarecimento, vão falar sobre isso, né? Vão falar sobre a ideia de modo de produção na cultura que vão, então, dar sustentação ao termo indústria cultural, tá? Então, quando eu falo da indústria cultural, eu não estou aqui falando de qualidade estética da obra, né? Ou qualidade técnica da obra. Eu estou falando do modo de produção, do modo de produzir a obra, tá? Da lógica da produção. E aí é aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui do canal, né? A lógica da produção é ver aquele produto artístico como um produto a ser consumido por um número grande de pessoas, quanto mais gente, melhor, né? E que traga algum retorno financeiro. Tá? Essas são algumas premissas. Existem outras, mas essas são algumas premissas, tá? E aí vocês podem perguntar, mas isso não é natural? Qualquer pessoa que produz arte, que vive de arte, não pensa nisso? Então, é porque esse pensamento do capitalista da indústria cultural já está meio que enraizado na gente, né? Então a gente acha isso como natural, mas não é. A gente tem que ter consciência que esse tipo de pensamento, de enxergar o produto artístico como algo que deva dar retorno financeiro, que deva atingir a um grande número de pessoas, né? Isso parte de uma premissa da produção capitalista da arte, né? Enfim, meio que voltando ao show da Shakira, então, o que a gente tem, o que a gente pode dizer sobre o show da Shakira é isso, né? Então a Shakira é um produto da indústria cultural, tá? E aqui, de novo, não me cabe dizer se é bom ou não. A lógica segue a lógica da indústria cultural. Então, é uma lógica de alienação. Então, nesse aspecto, quem coloca que o show da Shakira lembra um pouco a questão do pão e circo do Império Romano, né? Na parte do circo, do entretenimento enquanto alienação, tem uma certa razão, né? Tem uma certa razão. Aí vocês vão dizer, ah, não, mas lá no meio do show, né? Ela trouxe, ela falou, passou as bandeiras lá dos países da América Latina, ela carrega pautas importantes. É verdade, né? Mas isso isso faz parte de uma concessão que o sistema capitalista faz, porque o sistema capitalista atual, se ele continuasse, se ele for muito rígido, né, não permitir uma crítica a si mesmo, ele quebra logo. Então ele traz essas críticas dentro de um limite do permitido, ao mesmo tempo em que promove um processo um modo de produção dentro das bases capitalistas, né? Mesmo para um show, veja, mesmo para um show financiado com dinheiro público, né? Porque aí a gente tem que refletir o seguinte: até que ponto o Estado brasileiro hoje em dia também não tem um viés capitalista? E eu estou falando do Estado enquanto instituição, não estou falando do governo X, Y ou Z, a Prefeitura do Rio, o governo do Estado, o governo federal, não estou falando nada disso. Estou falando da ideia de Estado no Brasil também se deixou contaminar, né? A gente vive num estado capitalista, enfim, né? Por essas ideias. Então, algumas dessas ideias estão meio naturalizadas. Então, bota lá algumas críticas ao sistema, bota lá uma projeção do fim da escala 6x1, que é importante, não estou tirando a importância disso. Mas isso até que ponto, na verdade, não é uma concessão que é feita para que a crítica fique dentro do limite que é permitido pelo próprio sistema capitalista, né? Por outro lado, eu acho interessante que as pessoas tenham acesso a um show que elas não teriam acesso se não fosse de graça, né? Só que aí cabe a gente pensar o seguinte: duas questões que eu não sei, não vou saber responder, porque não pesquisei isso, né? Mas não vou saber responder, mas responderia a partir da experiência aqui da minha cidade, de Guarulhos, né? Então, primeira pergunta, que eu acho que é importante para a gente evitar essa dicotomia, é pão e circo, ou, não, mas é uma oportunidade que as pessoas têm de ter acesso a um show que elas não teriam acesso. Então, entre esses dois extremos,
eu vou ficar com uma ideia que gira em torno desses dois lugares, né? Que é o seguinte. Primeira pergunta que eu me faço é, tá, legal, houve um investimento público, o show é de graça, bacana, mas como é que é a política cultural do município do Rio de Janeiro? E aí eu vou fazer guardadas as devidas proporções, porque a minha cidade, Guarulhos, nunca trouxe um show do porte da Shakira para cá, mas eu vou falar de uma experiência que a gente vive aqui em Guarulhos, né? Viveu, né, aqui em Guarulhos há pouco tempo e continua vivendo. Então, Guarulhos está sendo administrada por uma prefeitura de direita, né? O governo da prefeitura é de direita. E no final do ano passado, na comemoração do aniversário da cidade de Guarulhos, eles fizeram um mega show num terreno de um conjunto habitacional aqui, né, no Secap, que é um bairro aqui de Guarulhos, é um grande conjunto habitacional, né, e que virou um bairro, na verdade. E foi muito criticado. Enfim, eu não vou entrar aqui no mérito das questões ambientais, que eles tiveram que. Eles aterraram uma área de manancial, enfim, com 4 nascentes, um crime ambiental terrível. Mas, tirando isso, fizeram a estrutura um mega show para a população, de graça, tal, bacana, todo mundo foi, linda. No mesmo molde do show da Shakira, né? Obviamente, numa proporção muito menor. E aí que a gente. Então eu vou responder a pergunta que eu fiz em relação ao Rio de Janeiro sem saber, mas pensando aqui em Guarulhos, porque aqui eu conheço bem, né? Qual é a política pública para a cultura aqui no município? Então, aqui em Guarulhos, o viés da gestão pública da cultura aqui em Guarulhos é esse: é investir em grandes eventos para trazer gente para os eventos e não sei o quê. Agora, o investimento na política cultural de base, nos artistas locais, é bastante deficiente. Então eu diria que até acharia legal dar acesso a um show da Shakira, por exemplo, né? Então, voltando lá para o show da Shakira no Rio. Acho até interessante, uma iniciativa bacana. Pô, população não teria condição, um mega show daquele é muito caro, tal. Então, dá acesso a um show bacana. Mas isso faz parte de uma política cultural mais ampla que investe nos pequenos artistas, nos artistas locais. Existe realmente na cidade do Rio de Janeiro uma política cultural voltada para a arte, que eu estou chamando aqui de arte de base, a arte produzida nos bairros, né? Os artistas dos bairros, os artistas das diversas regiões, dos diversos territórios do Rio de Janeiro, na diversidade artística que existe no município do Rio de Janeiro. Então, eu estou fazendo essas questões baseadas aqui na experiência de Guarulhos. Aqui em Guarulhos eu já posso dizer, não existe, né? Então, a base da política cultural aqui de Guarulhos, da gestão, e é uma base, contra essa base é que a gente aqui, que é militante da cultura, luta muito, né? Muito arduamente. Mas a base é investir em grandes eventos. E a política de base, né, a cultura de base, a arte de base, produzida nos territórios, nos bairros e tal, isso não fica em segundo plano. Tá? Para ser bem generoso, fica em segundo plano. Então, voltando ao show da Shakira, é isso. Eu acho que uma das perguntas que eu me faço é essa. Valeria a pena ter o show da Shakira de graça no Rio de Janeiro? Valeria, eu acho importante não, eu acho que pode ser bacana, enfim. Apesar da Shakira ser um produto da indústria cultural, enfim. Produzir o que o Ernest Fischer vai chamar de arte burguesa, uma arte que aliena, tal, mesmo com todas as críticas dentro do limite permitido pelo sistema capitalista ao próprio sistema capitalista. Então, ela fez uma fala importante sobre as mulheres, enfim. Tudo isso é bacana e acho que valeria. Porém, se isso for uma ação dentro de uma política cultural mais ampla, que investe, então,
nos artistas locais, na diversidade artística, que dá importância, que investe numa formação de público permanente, não apenas num evento, né? Mas uma formação de público permanente, enfim. Então, a primeira pergunta que eu faço é essa. E a segunda pergunta que eu faço é: a quem beneficiou mais o show da Shakira? Ao público que foi? Ou para o público que foi só um evento que hoje todo mundo já esqueceu. Já esqueceu o que eu digo? Não é que esqueceu, né? Mas todo mundo vai, vamos tocar a vida, beleza, foi legal, bacana, me diverti, horrores, tal, cantei, pulei, dancei, que é importante, mas passou, né? Passou. Então não ficou nada de transformação para cada uma daquelas pessoas que foi no show da Shakira. Então me pergunto até que ponto valeu a pena, uh, por ser então uma experiência artística que traz uma completude parcial, né? Não nos moldes que o Ernest Fischer fala no livro A Necessidade da Arte, porque ele lá vai defender uma arte socialista, né? Mais nos moldes do que o Adorno e o Horkheimer vão falar, então, no capítulo da indústria cultural, que é a produção de diferenças que não são diferenças, é a produção do mesmo, mais do mesmo, né? E vamos combinar, não existe grande diferença, volto a dizer, quando eu falo não existe grande diferença, não estou falando do ponto de vista estético, tá? Estou falando do ponto de vista do modo de produção. Não existe grande diferença entre o show da Shakira e o show da Madonna. O modo de produção é o mesmo. A proporção talvez não seja a mesma, o artista esteticamente talvez não seja o mesmo, mas o modo de produção é o mesmo, as premissas das quais partem a produção de um show desse são as mesmas, do mesmo jeito que o mega show aqui de Guarulhos, volto a dizer, numa proporção bem menor. Então a gente está falando das mesmas lógicas, das mesmas premissas de produção desses eventos, né? Então são alienantes, né? Não são coisas que devem, que trazem algum tipo de transformação efetiva, né? E aí eles vão ser, na verdade, não uma experiência nos moldes que o Ernest Fischer fala no livro A Necessidade da Arte, mas eles vão ser uma falsa experiência, né? Ou uma experiência de consumo que tanto o Adorno e o Horkheimer vão falar na dialética do esclarecimento, né? Como também um outro pensador, já esse de todos esses o meu preferido, também um pensador marxista, né? Walter Benjamin, que nesse livro, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né? Enfim, desses todos é o meu pensador preferido, né? O Walter Benjamin. Ele vai falar de como a experiência a experiência da arte muda, né, com o advento de uma reprodutibilidade técnica da arte. Ele vai falar muito do cinema nesse livro, mas o que ele fala serve para, né, então serve para as outras linguagens artísticas, né? Então, no momento em que a obra de arte perde a sua aura, né, ela passa, ou melhor, no momento em que ela passa a ter um valor de mercado ou um valor enquanto mercadoria, né, ela vai perdendo o seu valor de culto. Ele chama valor de culto, né, e valor de venda, valor de mercadoria, enfim. Então, a experiência do contato com a arte dentro de uma sociedade que vê a arte com o seu valor de venda, como algo a ser vendido, né? Como algo a ser consumido, vai fazer com que essa experiência seja diferente da experiência que o contato com a obra de arte tradicionalmente tinha, quando era não culto no sentido religioso do termo, né? Mas ele vai dizer que a obra de arte vai perdendo a sua aura, né? A obra de arte sempre teve uma aura meio mágica. O Ernest Fischer também vai falar da magia lá na Necessidade da Arte, da magia da obra de arte, né? E o Walter Benjamin, então, ele vai falar exatamente isso, né? Ele vai falar
da perda da aura da obra de arte, no momento em que ela vai perdendo seu valor de culto e ganhando um valor de venda. Né? Então, se a gente pegar o show da Shakira, é na verdade isso, né? Mesmo ele sendo de graça, as premissas que servem para o show da Shakira, né? Tanto na produção quanto na fruição, né? Na experiência de assistir ao show da Shakira, segue essas premissas da produção capitalista para a cultura. Então, depois de toda essa reflexão, o que eu penso é o seguinte: eu sou contra a existência desses shows? Em tese sou, tá? Ideologicamente sou, eu acho que a gente não precisa disso, né? Eu acho que a arte não precisa disso. Eu vejo a arte como um bem público e vejo a arte principalmente como um processo de experiência comunitária, né? Então, para mim, a arte está nos lugares ali, está nos bairros, está nos municípios, está na experiência coletiva, né? Então, a gente aqui mora em Guarulhos, a gente produz uma arte específica aqui em Guarulhos, ou várias artes específicas aqui em Guarulhos, né? De acordo com as regiões e tal. É aqui que a arte tem que ser produzida, é aqui que a experiência artística tem que ser feita. Ah, então você não quer nenhum artista de fama nacional? Não, não é isso. É que eu acho que existem formas de troca de experiências que não seguem necessariamente a lógica do capital, né? Eu gostaria muito, por exemplo, obviamente, isso que eu vou falar é uma piada, tá, gente? Mas eu gostaria muito, por exemplo, de ver a Shakira fazendo um show intimista num bairro da periferia de Guarulhos, de São Paulo, do Rio, enfim, né? E não um mega show em Copacabana, né? Eu acho que seria bacana, seria uma outra experiência para Shakira enquanto artista, seria uma outra experiência para o público que fosse assistir ao show da Shakira, né? Então, ao invés da Shakira fazer um mega show em Copacabana, faz 4 ou 5 shows pequenos em lugares diferentes do Rio de Janeiro, para comunidades diferentes, porque seriam shows diferentes. Porque é isso que me pega num grande show como esse, né? Você padroniza tudo. Então, aquela massa de 2 milhões de pessoas em Copacabana virou um público uniforme, padronizado, como se todos lá estivessem vivendo essa experiência do show da Shakira da mesma forma. E não é, né? E não é. Então você vende, isso também faz parte da premissa da produção capitalista da arte, né? Você padroniza uma obra como se essa obra servisse do mesmo jeito para todas as pessoas, né? E eu tenho certeza que uma pessoa uma mulher negra periférica, por exemplo, do Rio de Janeiro, teve e que acabou indo ao show da Shakira, deve ter, né? Deve ter ido. Alguma mulher negra da periferia, de algum bairro periférico do Rio de Janeiro, de algum morro do Rio, deve ter ido ao show da Shakira. Para essa pessoa, a experiência do show da Shakira foi diferente, por exemplo, de um fã da Shakira, que já foi a outros shows dela, enfim, que tem uma grana, né? Então, são experiências diferentes. Porém, essas experiências diferentes, elas morrem na padronização, né? Como se tudo fosse igual. E quando eu falo que o show da Shakira no Morro seria diferente de um show da Shakira, por exemplo, no Leblon, eu não estou falando da qualidade do show, daquela coisa de que lá no Morro seria menos. Não, não. Eu estou falando da experiência diferente, né? Mesmo que a Shakira levasse a mesma estrutura de show, e aí não estou falando a mega estrutura do Copacabana, tá? Mas uma estrutura menor, um show mais intimista, para pouca gente ali no Morro e para pouca gente ali no Leblon, mesmo que a estrutura fosse a mesma, o show fosse exatamente igual, mas a experiência do show seria diferente e, consequentemente, o show seria diferente. Talvez os pedidos das pessoas fossem diferentes, a interação com o público fosse diferente. E volto a dizer, eu não estou fazendo juízo de valor de seria melhor ou pior. Eu estou simplesmente fazendo
falando que seria diferente. Então, eu vejo muito essa questão, os grandes artistas, né, essas coisas. Esses grandes artistas, na verdade, são produtos da indústria cultural, né? Porque a ideia da indústria cultural é a massificação mesmo, é aquela coisa de que grandes, né, tal. Então, para mim, a arte tem outra lógica. Não significa que a gente não pode partilhar experiências com outras pessoas de outros países, de outros lugares, tal, mas partilhar experiência dentro de uma outra lógica e não da lógica da padronização, da massificação, porque isso traz alienação, né? Segundo Ernest Fischer, segundo Adorno, segundo Walter Benjamin, enfim, todos esses caras falam justamente como marxistas que são, falam justamente dessa coisa da alienação que esse tipo de lógica na produção cultural traz, né? Então eu queria fazer essa reflexão sobre o show da Shakira para falar um pouco sobre essa coisa, né? Eu já falei várias vezes sobre a arte como um bem público, mas mais do que a arte como um bem público é alterar a lógica da produção artística. Não adianta eu ter a arte como um bem público se a produção artística segue a lógica do capital. Porque é isso. A gente vai ter um show de graça da Shakira em Copacabana. Um mega show que tem até, podemos até dizer que tem os seus aspectos positivos, porém seguem uma lógica que é perversa, que é a lógica do capital, né? Mesmo sendo um show gratuito. Tá bom? Enfim, é isso, gente. Queria trazer essa reflexão para vocês. Vamos continuar falando sobre outras coisas depois, tá? Mais uma vez eu peço a vocês para visitarem o site da Editora Literação. Lá vocês têm acesso a todos as nossas redes sociais. Então a gente está no Instagram, no Facebook, no X, no TikTok, no Spotify. Então segue a gente lá, segue os nossos perfis em todas essas redes, dá essa força pra gente. Vejam lá todos os nossos catálogos de livros. Se quiserem comprar livros bacanas, os livros lá são bem bacanas, tá? A gente tem vários livros de várias autoras e autores. Então, preços bacanas, tá bom? Então a gente entrega para todo o Brasil, enfim. Vejam lá, se vocês quiserem publicar livros, está lá. Lembrando que até o dia 17 de maio a gente está recebendo textos para fazerem parte do 22º número da revista Fluxos, que vai sair o mês que vem, em junho, tá bom? Então quem quiser mandar texto é só ir lá no site, ver lá o chamamento, as regras do chamamento e mandar seus textos, tá bom? E se inscreverem aqui no canal, né? Se inscrevam aqui no canal, enfim, se já se inscreveram, chamem as pessoas para se inscreverem, ajudem a gente aí a aumentar o nosso número de seguidoras e seguidores. E só um último detalhe, né? O nosso curso de Filosofia da Arte, a pergunta que não quer calar, afinal, que é arte, está disponível aqui no YouTube para vocês, tá? Então, quem quiser fazer, os vídeos estão aí, as videoaulas, são 9 videoaulas do curso, estão aí, é só fazer as videoaulas. Se quiser um certificado, além de assistir as videoaulas, vai ter que fazer os exercícios, né? Cada videoaula tem um exercício que também está tudo disponível lá nos vídeos, tá? E a gente manda o certificado por e-mail, tá bom? Certificado válido, enfim, bacana, tá? Então, quem quiser, a única obrigação que a pessoa vai ter é se inscrever no nosso canal para poder fazer os exercícios e responder as perguntas para receberem o certificado, tá bom? Então, quem quiser fazer o curso é totalmente gratuito, é um curso bem bacana para a gente refletir um pouco sobre arte, tá? Eu sempre falo que algumas dessas reflexões que eu passo aqui no canal estão lá no curso um pouco mais detalhadas, um pouco mais, né? São aulas de uma hora e pouco cada aula, enfim. Então, são bem bacanas, tá certo? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que a gente volte a conversar com mais frequência agora. E a gente vai se vendo por aí, tá bom? Tchau, tchau.